hoje no Cartório Contemporâneo. Falaremos da importância dos cartórios para a sociedade, os melhores momentos da Concarte. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. A doutora Maria Aparecida Bianchim Pacheco, diretora em Mato Grosso da Confederação Nacional dos Notários e Registradores desde 2017, presidente do Sindicato da Sinoreg Mato Grosso, titular do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Poxoréu, Mato Grosso, e diretora social do Instituto do Registro Imobiliário do Brasil, IRIB, desde 2021, vai falar conosco sobre os desafios de sua gestão na Sinoreg, assim como os desafios dos cartórios durante a pandemia e muito mais. Olá, doutora Aparecida, seja bem-vinda ao Cartório Contemporâneo, tudo bem com a senhora? Olá, Duda, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, uma grande honra poder falar com notários e registradores do país, enfim, com todos os que assistem o seu programa, Cartório Contemporâneo. Muito obrigada. Doutora Aparecida, a senhora assumiu a presidência do Sindicato dos Notários e Registradores do Mato Grosso. Quais são os desafios enfrentados e quais as metas da sua gestão? Então, nós já tínhamos o sindicato criado aqui no estado de Mato Grosso, mas ainda não havia uma sede, enfim, ele não estava estruturado, né? Então, os principais desafios relacionados a essa gestão é justamente de estruturar a sede, e isso já aconteceu. Agora nós estamos no trabalho de conceder assessoria aos nossos sindicalizados, né? Promoveremos alguns eventos, provavelmente agora no mês de maio a gente já começa com o primeiro encontro do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso, sempre com o apoio da Federação e da Confederação, né, dos Notários e Registradores. De que forma os cartórios têm lidado com as adversidades trazidas pela crise? Você fala da crise no período da pandemia ou no contexto geral dos cartórios? Então, nesse período da pandemia, é óbvio que no primeiro momento todos sentiram o impacto, né? Não podia ser diferente, mas nós já estávamos preparados para atender por meio de plataformas digitais, né? Nós temos centrais nacionais de todas as especialidades e também a maioria dos estados já era servido de centrais estaduais, que permitiram que a gente continuasse atendendo a população brasileira com toda a segurança, com toda a eficiência, né? Na verdade, talvez o principal desafio da nossa parte foi levar os nossos usuários, principalmente os usuários do interior do país, né, a se utilizarem, a fazerem uso das plataformas digitais, né? Então, além de continuar atendendo pelas plataformas digitais, nós continuamos atendendo por meio de agendamentos e, concomitantemente, fazendo a orientação, auxiliando os usuários a buscarem os serviços por meio dessas plataformas, dessas centrais, né? E é interessante que as crises, elas se constituem de oportunidades de melhorias, né? Então, nós tivemos, assim, um aumento espetacular de atendimentos pelas plataformas digitais, né? Hoje, na verdade, a população se serve mais dos nossos serviços por meio dessas centrais do que com presença física, né? É óbvio que no interior do Brasil a gente ainda tem muito isso de atender pessoalmente, porque os cartórios são bastante demandados e são diversas as localidades em que a figura do notário ou do registrador se constitui de uma figura especial para o desenvolvimento e para a orientação dos usuários da comunidade, né? Então, esse contato pessoal, ele é constante, mas também oferecemos sempre a possibilidade de utilização das centrais, né? Nós tivemos, assim, um importantíssimo papel da Central Nacional do
do registro civil das pessoas naturais, que inclusive subsidiou o governo brasileiro, né, as políticas e as diretrizes nesse momento de pandemia, né, com a criação de um portal de transparência para levar conhecimento à população como um todo, né, dos índices de óbitos que estavam sendo registrados. Nós tivemos o avanço na implantação do Operador Nacional do Registro, ou seja, do serviço de atendimento eletrônico compartilhado entre todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil. E nós já tínhamos a Central Nacional dos Registradores de Títulos e Documentos e também o e-notariado. O e-notariado é algo fantástico que foi impulsionado pelo Colégio Notarial do Brasil, né, por meio de provimento da Corregedoria Nacional de Justiça, e se tornou, assim, um elemento imprescindível para que os atos praticados em tabelionatos de notas pudessem acontecer, de tal maneira que, pelo e-notariado, os cartórios que aderiram, são muitos, né, no país, as pessoas podem praticar atos eletrônicos de onde quer que estejam, de maneira muito segura, muito tranquila. Pelo e-notariado também se distribui, quer dizer, se concede uma assinatura eletrônica avançada de forma gratuita para o usuário, né? E essa assinatura eletrônica avançada permite que ele pratique atos notariais em qualquer cartório de notas do país, né? Mesmo estando no exterior, ele pode praticar atos no Brasil por meio do e-notariado. E protestos também, né? Nós temos a central de protesto em nível nacional, com atendimento em todos os estados, tudo de uma forma muito célere. Então, eu atribuo, assim, que, em que pese as dificuldades todas, o sofrimento, enfim, tudo que nós passamos aí no período da pandemia, na nossa área se tornou uma oportunidade de crescimento, de avanços tecnológicos e de levar maior comodidade, né, à população brasileira e, por conseguinte, contribuindo também com a questão sanitária, né, ao permitir que as pessoas pudessem permanecer em casa, pudessem permanecer em distanciamento social e, mesmo assim, se servindo dos nossos serviços que são essenciais, né? Doutora Aparecida, durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como a senhora avalia a presença da tecnologia nos cartórios de registro? Eu avalio de uma forma muito, muito positiva, porque isso realmente aproxima ainda mais os nossos notários e registradores da população. Tudo acontece de uma maneira muito mais célere e automatizando também, quer dizer, não se repetem tantas informações por meio de cópias, etc., porque a gente ainda tinha um problema no sentido de interligar todos os cartórios, né? E para isso, então, a gente contou com as nossas entidades de classe em âmbito nacional e também em âmbito estadual, imprimindo esforços ainda maiores para que ocorresse essa interligação de todos os cartórios brasileiros nas centrais eletrônicas, né? Obviamente que o Brasil tem uma diversidade enfim, tem peculiaridades específicas, né, de região para região, e ainda nós temos muitos municípios no Brasil que não têm acesso à internet, dificuldades até de acesso à telefonia. E mesmo para essas situações, as centrais normativas do Conselho Nacional de Justiça e das corregedorias estaduais acabaram encontrando alternativas para que houvesse essa comunicação e esses avanços de outras formas também, seja cedendo a estrutura de fóruns para a transmissão de
de dados naqueles lugares mais distantes e sem internet, né? O fato é que hoje nós temos assim um atendimento espetacular, digamos, por meio de plataformas de centrais eletrônicas. Alguns serviços ainda dependem dessas situações que eu estava falando, que são situações específicas de algumas regiões, né? Falta de internet, às vezes até falta de energia elétrica, porque os cartórios estão presentes em todos os municípios do país, em todos os distritos municipais também, pelo menos com a unidade de registro civil das pessoas naturais. Então, a capilaridade dos cartórios, ela traz muitos benefícios, e as situações, as adversidades que vão surgindo para conectar todos esses cartórios aos cidadãos brasileiros têm sido enfrentados de uma maneira muito, muito séria, muito comprometida e com muita eficiência por parte das nossas entidades de classe, enfim, com a adesão dos notários e registradores brasileiros que têm conhecimento, que sabem da importância social que tem na sociedade brasileira para conferir segurança jurídica, para transparência, para coibição de atos que possam retirar a paz social, né? Então, sem dúvida nenhuma que esse período de pandemia e esses últimos anos têm imprimido transformações muito significativas no serviço. Isso contribui também para desburocratizar, acelerar, enfim, para aproximar o cidadão, o usuário, aos nossos serviços, que realmente são muito essenciais, né? Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. A sua pergunta poderá aparecer aqui no programa. Rivaldo Pereira, de Darcinópolis, pergunta: como retiro o protesto do meu nome após pagá-lo? Um ponto importante é que se você paga o título de protesto no vencimento, muitos têm dúvida se precisa tirar alguma coisa do seu nome. Não, o título ele foi pago dentro do prazo do vencimento. É um simples apontamento, é uma simples intimação. Agora, se ele foi protestado, aí sim você precisa entrar em contato com o credor, efetuar o pagamento direto para o credor e trazer uma comprovação que você efetuou esse pagamento. Essa comprovação ela se dá através de uma carta de anuência, que é o termo de quitação. Lembrando que essa carta ela tem que ser apresentada no cartório onde foi protestado o título, com o devido reconhecimento de firma, para assim o cartório poder efetuar o cancelamento do protesto. Como a senhora vê o futuro da atuação dos cartórios na prestação de serviço à população? Eu penso que tende a aumentar ainda mais a gama de prestação de serviços à população. Os cartórios extrajudiciais, eles são exercidos em caráter privado, mas eles exercem uma atividade, prestam um serviço público e altamente normatizado, com a fiscalização do Poder Judiciário. Nós temos, assim, desde 1988, a obrigatoriedade de concursos públicos de provas e títulos para ingresso na atividade, né, sendo bacharéis em Direito, ou então pessoas que já detêm uma prática, um exercício na atividade há mais de 10 anos. Né? Isso tudo faz com que a gama de serviços que nós prestamos esteja aumentando. E eu posso citar como exemplo os inventários e partilhas extrajudiciais, divórcios, separações, uso capião extrajudicial, regularização fundiária, retificação imobiliária, retificação no registro civil das pessoas naturais. Quer dizer, são muitos serviços que até pouco tempo atrás, uma década atrás, eles eram prestados exclusivamente pelo Poder Judiciário. E nesse movimento de desjudicialização, a legislação
trouxe para os serviços notariais e registrais maiores possibilidades de intervir e de resolver. Então, hoje é muito difícil quem ainda opte por fazer um inventário judicial se todas as partes envolvidas forem maiores, forem capazes. Quer dizer, se busca muito mais os serviços extrajudiciais, o que é natural, que não tem litígio, né? A gente trabalha com situações que não implicam em litígio, e até quando, às vezes, há alguma discordância, alguma adversidade entre as partes, notários e registradores que estão autorizados, porque se prepararam para prestar serviços de conciliação e mediação, também têm feito esse trabalho, né, de modificar, enfim, de conduzir as partes à modificação daquele contexto de lide, de litígio, para algo que seja um acordo e, por conseguinte, a gente percebe que o aumento nas atividades extrajudiciais, como o movimento de desjudicialização, é uma constante, sem contar com aquilo que a gente sempre fez, né? Porque, por mais que o uso da tecnologia seja importante, ele é um meio para que as coisas possam acontecer de maneira mais célere e tal, mas a atividade, a função do notário, do registrador, na análise, na qualificação, na instrumentalização dos negócios jurídicos, no registro de fatos e ocorrências, é um trabalho pessoal, né, que envolve análise de caso a caso. Então, não vejo como sermos substituídos por uma máquina ou por algo assim. A tendência é que recebamos mais serviços ainda. Tramitam projetos de lei nesse sentido, inclusive para que as execuções possam ocorrer em cartório, né? A gente tem alguns países que já adotam esse sistema de notários e registradores conduzirem execuções, e aqui tramita já acho, em torno de uns 2 ou 3 anos que espero estar tramitando, e com grandes chances de ser aprovado. E em breve a gente tem mais uma atividade, porque o que se percebe? O Poder Judiciário está com tantos milhões de processos que ele precisa ser desafogado. E pela qualidade, quer dizer, pelo preparo técnico, pela capacitação e pela seriedade e compromisso que a nossa classe, que notários e registradores têm com a sociedade, pela segurança jurídica que conferem, é natural que sejamos os destinatários para prestar mais serviços à população. Mas, obviamente, que nós precisamos estar preparados, né? Já estamos preparados e temos que investir todos os dias nessas possibilidades todas para atender a população de uma forma eficiente, interligando, trazendo todos os notários e registradores do país, mesmo aqueles dos locais mais distantes, com uma melhor qualidade melhor qualidade na prestação do serviço, né? E nós temos também alguns óbices, digamos assim, porque muitos cartórios ainda não estão providos por meio de delegatários concursados, né? E isso independe da gente, na verdade, depende mais do Poder Judiciário, que é quem promove os concursos. Então, a gente ainda tem a necessidade de provimento de muitos cartórios no Brasil, e concursos estão acontecendo. Na medida que o corpo de notários e registradores se torna mais técnico, né, com os concursos públicos, a tendência é que a gente possa atender ainda mais a demanda da desjudicialização no país, né? O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. Doutora Aparecida, de que forma os cartórios podem auxiliar no processo de desburocratização? Que o fato que eu mencionei agora há pouco, de sermos preparados tecnicamente, de haver
um compromisso, uma seriedade grande com aquilo que a gente faz, e isso é retratado pelos baixos índices de ações judiciais que envolvem os atos que nós praticamos, né? Eu penso que a desburocratização ela é importante, e nós não somos burocratas, né? A gente vê direto a mídia se reportando aos cartórios como instituições burocráticas. Mas, na verdade, como nós prestamos um serviço público, nós estamos também adstritos aos princípios da administração pública, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, enfim, e da eficiência também, né? Então, nós não somos burocratas, nós exercemos um papel que a lei nos confere e que a lei nos diz exatamente o que pode, o que deve ser exigido para a prática de cada ato, né? Nós temos uma diferença aí entre notários e registradores, porque os notários têm uma margem maior para instrumentalizar os negócios jurídicos, podendo praticar atos que a lei não proíba, né? Ao contrário dos registradores, eles sempre têm um procedimento especificado, tipificado na legislação e que eles devem obedecer. Então, na verdade, aquilo que parece burocracia é o que também contribui para que haja a chamada segurança jurídica, quer dizer, a certeza de que todos serão atendidos dentro dos mesmos princípios, baseados na mesma legislação, de forma ética, de forma eficiente, de forma eficaz. Então, eu penso que nós não somos burocratas, nós somos profissionais que têm um papel cujos atos eles estão definidos na legislação, e para a prática desses atos nós temos que obedecer aquilo que a legislação prescreve, né? Sem dúvida que às vezes a gente fica um pouco incomodado com tudo que se ouve, né? Como se a burocracia fosse criada por nós. Na verdade, não é criada por nós, ela é decorrente da lei, tá? E não é uma burocracia, digamos assim, que não tenha um propósito. É o propósito maior, que é justamente da segurança jurídica, né? Doutora Aparecida, a tecnologia utilizada nos cartórios, ela diminui distâncias em favor do cidadão. Como que a senhora avalia essa conquista? Eu avalio de forma extremamente positiva e realmente, nesse período de crise, houve uma oportunidade, se mostrou como uma excelente oportunidade para avançarmos nisso. Nós temos o SAEC, que é o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado do Registro de Imóveis do Brasil, está em fase na verdade já foi implantado, existia um prazo até o dia 15 de fevereiro, para que todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil estivessem interligados nessa plataforma, e nas outras plataformas, a CRC, que foi a primeira central nacional que interligou os cartórios de registro civil das pessoas naturais, se mostrou nesse período todo como assim, uma ferramenta fantástica de aproximação. Para os senhores terem uma ideia, a pessoa, em qualquer lugar do país, ela pode solicitar a sua certidão diretamente por meio da central, ou pode se dirigir a qualquer cartório de registro civil, que vai fazer o pedido disso para qualquer outro cartório do país. Isso vai vir eletronicamente, ser materializado. O serviço, eu estava falando do serviço do SAEC, do NR, já está em funcionamento, né? Nós temos a Central Nacional de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica atuando já há alguns anos, uma central de protestos também, e o e-notariado. Na verdade, todas as especialidades de registros públicos dos cartórios extrajudiciais estão assim ofertando serviços eletronicamente com um impacto muito positivo.
eu mudei me permito falar, eu mudei de atividade agora, durante a pandemia, eu exercia o ofício de registradora de imóveis e de títulos documentos. Nós já atendimos, então, pelas plataformas, né? Migrei para a atividade de registrador das pessoas naturais e tabelionato de notas nesse último concurso aqui em Mato Grosso. E aí fui conhecer um pouco melhor o que tinha sido implantado pelo e-notariado, porque passei a fazer uso como profissional, né? E, num primeiro momento, a minha cidade aqui ela não era servida ainda pelo e-notariado, então, a partir do momento que nós aderimos, o que a gente percebeu? Uma certa desconfiança das pessoas para as quais a gente oferecia, porque não conheciam aquilo. Hoje eu vejo assim, como é recorrente as pessoas solicitarem que os serviços, os atos sejam praticados pelo e-notariado, porque são muito simples, né? A utilização dessas plataformas são simples, são bastante intuitivas, e isso realmente permite que a população brasileira tenha acesso aos nossos serviços, a todos os nossos serviços, de maneira online, por meio de aplicativos, de APIs, enfim, essas plataformas todas que estão à disposição da sociedade, né? Então, é extremamente positivo, a tecnologia a serviço da segurança jurídica, encurtando distâncias, aumentando as possibilidades dos negócios e dos fatos, das ocorrências, serem instrumentalizadas com maior celeridade, né? Com brevidade, e isso tudo é sustentável economicamente, inclusive, porque as pessoas, em que pese os emolumentos serem os mesmos para atos digitais e atos que são celebrados diretamente no balcão do cartório, isso é sustentável porque, economicamente, porque diminui despesas, evita que o usuário também tenha que fazer uso de despachantes, tá? Isso acaba onerando, porque hoje ele pode, do seu smartphone, enfim, se utilizar de todos os nossos serviços sem necessidade de orientações ou despachantes externos, né? Doutora Aparecida, muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Muitas vezes no Cartório Contemporâneo pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Herdeiros necessários são os que possuem direito à parte legítima da herança, os descendentes, filho, neto, bisneto, os ascendentes, pai, avô, bisavô e o cônjuge. A parte legítima equivale a 50% dos bens do testador, do qual os herdeiros necessários não podem ser privados. O coordenador-geral do COAF, professor Joaquim Cunha Neto, ministrou uma palestra na Concarte sobre como os cartórios ajudam na prevenção à lavagem de dinheiro. Veja só. Bom, o tema da lavagem de dinheiro não é algo tão novo, mas no mundo isso se começou por volta de 1990, um pouquinho antes, com a criação do Grupo de Ação Financeira, o GAFI, que é um órgão intergovernamental que congrega vários países e tem como mandato a definição, a colocação de recomendações a todos os países membros do mundo da implementação de regras de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. São estándares internacionais que são replicados em cada país, né? Se buscarmos ali, temos em 1988 a chamada Convenção de Viena, antes da criação do GAFI, onde se chegou à conclusão de que combater o crime não bastava prender o criminoso, apreender o produto do crime, se não fosse adiante e suprimisse a capacidade financeira das organizações criminosas. E esse mantra é válido até hoje, porque qualquer organização criminosa,
mesmo que os seus dirigentes estejam presos, se não há supressão da capacidade de financiamento, seguramente outras pessoas ocuparão aquele espaço e continuaremos com o problema ad eterno. Então, a partir daí, se convencionou de que, além de prender o criminoso e apreender o produto do crime, é fundamental que se suprima a capacidade financeira dessas organizações. O Brasil acabou regulamentando, normatizando a questão da prevenção e combate à lavagem de dinheiro no ano de 1998, com a Lei 9.613, e depois, a partir da Lei Complementar 105 de 2001, é que o COAF teve acesso aos dados protegidos por sigilo bancário, o que, de certa forma, enriqueceu consideravelmente as informações do COAF, né? Depois temos aí outros marcos importantes, a criação do Departamento de Recuperação de Ativos no âmbito do Ministério da Justiça, a Lei do Acesso à Informação, a Lei Anticorrupção, a 12846, e uma revisão da Lei 9.613, em 2012, onde os notariados e os registradores passaram a integrar o rol de pessoas obrigadas a colaborar com a prevenção à lavagem de dinheiro, né? Depois, em 2013, a Lei das Organizações Criminosas, a indisponibilidade de bens em 2015 e, finalmente, em 2016, a lei que tipifica o terrorismo e seu financiamento. Aí só vale um parênteses que o Brasil passou por um momento difícil diante dos organismos internacionais, dos países estrangeiros que compõem o GAFI, quando tínhamos dificuldade em aprovar uma lei que tipificasse o terrorismo e seu financiamento. Felizmente, superamos esse ponto e conseguimos nos manter como membros do GAFI. A Lei 9.613, não vou adentrar aqui, o nosso tempo é um pouco curto, mas só lembrar de pilares que essa lei traz para a gente, que é a tipificação da lavagem de dinheiro. Hoje é muito comum, é normal no nosso dia a dia, ouvirmos no noticiário questões ligadas ao crime de lavagem de dinheiro. Até então, isso era uma novidade, era algo um pouco complexo para as pessoas, para os operadores do direito, para as autoridades de investigação, em materializar a chamada lavagem de dinheiro. Hoje já temos peritos nisso daí, né? Estamos ali com o nosso delegado, que as autoridades já têm uma abordagem direta e precisa na questão da lavagem de dinheiro. Vamos lembrar que todo mundo, todas as organizações criminosas, cometem crimes com um fito único, produzir recursos financeiros, né? Então, é super importante que tenha sempre em mente a questão da prevenção à lavagem de dinheiro. Essa mesma lei cria uma obrigação interessantíssima, que é da sociedade civil colaborar com as autoridades de persecução, com as autoridades em geral, comunicando aquelas situações, aquelas operações suspeitas. Ou seja, mais do que uma obrigação, é uma prerrogativa que tem a sociedade organizada de comunicar situações suspeitas ao COAF e que diretamente chegará às autoridades competentes de persecução, né? As obrigações básicas são políticas e procedimentos de prevenção, né? A identificação de clientes, registro de operações e comunicações ao COAF. Nada diferente do que a gente vai conversar aqui em relação aos cartórios, né? E notários e registradores. Criou também o COAF com duas obrigações específicas. A primeira e mais importante delas, que é o funcionamento como unidade de inteligência financeira, capaz de receber, analisar e disseminar informações às autoridades competentes, e a segunda atividade de regulação para aqueles setores que não têm órgão regulador próprio. Estamos falando aí daqueles setores que não dependem de autorização para funcionar e que não têm órgão regulador próprio, a exemplo de factoring, joias, pedras, metais preciosos,
bens de alto valor e por aí adiante. Bom, todos os setores obrigados relacionados no artigo 9º da Lei 9.613 estão aqui elencados com seus respectivos órgãos reguladores, e ali temos alguns que estão em andamento, como é o caso dos cartórios, dos registros públicos e dos notários, cujo regulador é o Conselho Nacional de Justiça, em que, nesse exato momento, há um grupo de trabalho constituído no âmbito do CNJ para construir essa norma de regulação dos setores. Tem ali a participação de todas as entidades de representação do segmento e também do COAF. Esperamos que ainda esse ano a gente possa ter uma norma já para os notários e registradores. Bom, e a inclusão dos notários e registradores na prevenção à lavagem de dinheiro, né? Isso veio da inserção das recomendações do GAFI de 2003. Vamos lembrar que o GAFI foi constituído em 1989, só em 2003 entraram os chamados APNFDs, né? São atividades e profissões financeiras não designadas que passaram a integrar o rol de pessoas obrigadas. Vamos lembrar que no início tínhamos como pessoas obrigadas somente o sistema financeiro, basicamente bancos, corretoras, distribuidoras de valores mobiliários, corretoras e etc. Em 2003, dado que as organizações criminosas começavam a migrar seus negócios para outros setores importantes também, no que diz respeito a transferências de bens e recursos, foram aí integrados os chamados APNFDs, onde entrou-se os chamados notários e registradores, né? Em 2010, só para lembrar, o Brasil foi avaliado pelo GAFI e tivemos uma anotação, uma recomendação de que não havíamos até então colocado como setor obrigado na Lei 9.613 o segmento de cartórios e outros APNFDs. Dado que já havia um projeto de lei em andamento, que é a 12.683, sobre a qual a gente já disse, o Brasil teve um tempo até 2012 para a inclusão desses setores, o que efetivamente foi feito aí com a Lei 12.683. Estamos, como eu disse antes para vocês, em tratativas com o Conselho Nacional, com o CNJ, para a regulamentação. Vale lembrar que a regulamentação desse segmento é de competência do CNJ, não cabe ao COAF, nós não podemos emitir normas para os setores que têm órgão regulador próprio. Podemos, sim, colaborar na elaboração, né? Como eu disse para vocês, já tem um grupo de trabalho constituído, esperamos que esse ano a gente possa já concluir essa norma. Quais são, basicamente, as obrigações que estarão sujeitas o segmento notariado e dos registradores? Primeiro, cadastro junto ao órgão regulador. Para vocês isso é muito tranquilo, já que depende-se de autorização do CNJ o funcionamento de qualquer dessas entidades. Então, não há que se falar em problemas dessa natureza. O COAF, por exemplo, ao regular bens de luxo e de alto valor, temos que buscar essas pessoas para que se cadastrem no COAF, e a partir daí passamos a ter uma relação direta com essas pessoas obrigadas. No caso de vocês, é muito tranquilo, já que todos já estão devidamente cadastrados, registrados junto ao órgão regulador. Implementação de política de PLD, de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que contenha identificação e manutenção de registro. Isso é a base do trabalho de vocês. Então, também é algo que já, de início, já está superado, né? Registro das operações, vamos imaginar nada mais tranquilo para vocês, já que estamos tratando aqui até de registradores e de notários,
cuja finalidade é dar fé pública a registros, né? E comunicação de operações suspeitas ao COAF. Esse é o ponto-chave sobre o qual eu quero conversar com vocês. Temos identificação dos clientes, registro de operações, precisaremos sim aí desenvolver mecanismos a partir da norma que trará os chamados sinais de alertas para comunicar ao COAF as chamadas operações suspeitas. As operações suspeitas são definitivamente o último elo das pessoas obrigadas em relação ao sistema de PLD, onde o COAF, a partir dessas comunicações, vai produzir relatórios de inteligência financeira que serão repassados às autoridades competentes para a persecução penal, né? A Polícia Federal, as polícias estaduais, o Ministério Público Federal e Estadual. Basicamente, aquela entidade que não tiver uma comunicação de operação suspeita no ano, a lei também define que ela deve comunicar a inexistência daquela operação naquele período, né? A chamada comunicação negativa. Dentro dessa análise estão aí também as operações ou propostas de operações ligadas ao financiamento do terrorismo, identificação de pessoas expostas politicamente e atendimento às requisições do COAF. Então, basicamente, estas são as obrigações que vocês estarão sujeitos e que, na maioria delas, vocês já cumprem hoje pelo cotidiano do trabalho desenvolvido por vocês. Bom, é importante trazer rapidamente aqui um conceito que o que se busca são as chamadas operações suspeitas e não um conjunto de operações que os cartórios e o notariado devem comunicar. Temos aqui um conceito que o próprio GAFI traz da abordagem baseada em risco. Há que se ter foco naquilo que efetivamente traz risco para o sistema de PLD e não em todas as operações corriqueiras e básicas que não trazem qualquer risco, ou seja, o investimento deve ser priorizado naquelas situações em que haja maior risco para o sistema, né? Sinais de alertas, eles serão trazidos pela norma. Normalmente, o órgão regulador, ao construir a norma, já traz ali os sinais de alerta que orientam a pessoa obrigada a ficar atenta àquelas determinadas situações para saber se são ou não passíveis de comunicações ao COAF. Tipologias que envolvem o segmento, aí eu quero até sugerir, quem tiver curiosidade, tem um trabalho desenvolvido aqui pelo Dr. Rafael Brum Miron, ele é procurador da República no Paraná, e fez aqui um trabalho da participação de notários e oficiais de registros no Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Quem puder acessar esse material aí na internet, é muito interessante que ele tem um foco específico na prevenção ao combate à lavagem de dinheiro e traz informações importantíssimas para o segmento do notariado e dos registradores, inclusive trazendo várias tipologias que seguramente vão ajudá-los nesse trabalho do dia a dia. Eu acabei falando várias vezes com ele na elaboração desse trabalho e realmente ficou muito interessante. Regras de compliance. Vocês, naturalmente, ao proporcionar a segurança jurídica das informações, vocês já estão fazendo aí o trabalho de compliance, né? Então, não é algo que lhes custará muito empenho ou recursos para o cumprimento dessa obrigação. Só lembrando também, em relação ao notariado, há um modelo espanhol onde se criou um chamado órgão central de prevenção, que recebe todos os registros dos notariados, fazem um trabalho específico e depois
comunicam à unidade de inteligência financeira na Espanha. É um modelo que, quem tiver curiosidade, é muito interessante, ajuda sobremaneira os cartórios individualmente e ajuda bastante o sistema de PLD, uma vez que hoje podemos ter uma pessoa fazendo uma determinada procuração, constituindo um determinado contrato em diversos diferentes cartórios e que o sistema como um todo não vai perceber, não vai identificar essa atuação em diversos e diferentes locais. Com a central única, isso será possível se verificar. Então, é um modelo bastante interessante, a gente até tem conversado com a ANB sobre esse modelo e, do ponto de vista do COAF, a gente incentiva bastante o desenvolvimento, o pensamento, a construção de algo nessa linha. Catálogo de operações suspeitas, os sinais de alertas, isso seguramente já será trazido pela norma do CNJ, né? E controle das titularidades das operações e, principalmente, conhecendo o beneficiário final. Isso é um ponto importante, porque as estruturas jurídicas nem sempre trazem de antemão quem é o destinatário final dessas operações. Então, é um ponto importante também que será, de certa forma, trazido para vocês. O COAF é um conselho, ele é composto por diversos órgãos do Executivo, Banco Central, ABIN, CVM, SUSEP, Ministério da Justiça, Polícia Federal, PGFN, entre outros, né? O COAF não tem um quadro próprio, ele trabalha com servidores cedidos desses diversos órgãos, o que, de certa forma, ajuda no nosso trabalho, né? É a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, é um órgão administrativo, portanto, o COAF não investiga, isso é um ponto bastante importante. A prerrogativa de investigação é da Polícia Federal, é do Ministério Público. O COAF, ele trabalha no âmbito da inteligência financeira, é um órgão administrativo. O principal insumo para o nosso trabalho são as comunicações que recebemos dos setores obrigados, né? Tem uma tela mais adiante que eu quero mostrar para vocês. O COAF recebe em torno de 11 mil comunicações diariamente. Então, todas as movimentações financeiras em espécie, as situações suspeitas detectadas pelos setores obrigados, totaliza algo em torno de 11 mil comunicações dia. Essas comunicações, dentro do trabalho desenvolvido pelo COAF, nos proporciona a elaboração dos chamados relatórios de inteligência financeira, que aí sim são encaminhados para as autoridades competentes. Imaginem vocês que o COAF não teria qualquer sentido se fosse receber 11 mil comunicações e transmiti-las diretamente para as autoridades de investigação. Isso não teria qualquer sentido, já que é preciso que haja um aprofundamento na análise dessas informações e, a partir daí, sim, encaminhar algo já mais concreto para as autoridades de persecução. Há sempre, e isso eu já comentei com vocês, e o COAF, para nós, é muito caro isso, sempre trabalhamos com abordagem baseada em risco. Não trabalhamos de uma forma em que o analista seja o detentor da prerrogativa de trabalhar o caso A ou B. Os casos são trabalhados numa sequência lógica de abordagem baseada em risco. Aqueles casos que têm um maior risco, uma maior pontuação, são prioritários, né? Temos ali hoje praticamente 227 mil pessoas obrigadas, habilitadas a efetuar comunicações ao COAF. Então, aquelas 11 mil comunicações que recebemos diariamente são encaminhadas por essas
por esses setores obrigados. Essas comunicações do COAF, elas, ao ser recebidas, o COAF tem um quadro relativamente pequeno, ela precisa passar por um processo de análise sistêmica, né? Não é possível imaginar que os analistas, 20 analistas, vá olhar uma a uma essas 11 mil comunicações. Então, há critérios sistêmicos comportamentais em que o sistema vai separando aquilo que já traz em si um risco ou algo a ser aprofundado, né? Numa segunda camada, essas operações que trazem um maior risco são analisadas individualmente e, se presente realmente um risco de lavagem de dinheiro, são abertos os chamados casos, são casos virtuais, para que se faça um aprofundamento e seja aí elaborado um relatório de inteligência financeira, né? As informações são cruzadas com o banco de dados. O COAF tem hoje aproximadamente 45 bases de dados de diferentes órgãos públicos e privados, onde são confrontadas as informações das operações com esses bancos de dados. E aí sim, permite-nos, de certa forma, enriquecer o conteúdo daquelas informações que nós recebemos. São abertas as chamadas pastas virtuais, os casos, para que em qualquer momento futuro se possa individualizar o que foi feito naquela determinada situação, né? Casos que são construídos, são trabalhados hoje, pode ter uma importância muito grande no futuro e um questionamento de como foi construído aquele caso, quem estava envolvido, quem elaborou o caso, enfim. Então, todo e qualquer trabalho do COAF, ele é individualizado em pastas virtuais que são registradas, guardadas para qualquer momento futuro, né? Fundamental aí a abordagem baseada em risco. Sempre teremos mais situações a serem trabalhadas do que mão de obra disponível. Então, o que vai definir a prioridade do trabalho é o risco. Aquelas situações, aqueles casos, aquelas situações que tiverem em si uma maior pontuação de risco serão priorizadas, e não as pessoas envolvidas, as situações envolvidas, os comunicantes envolvidos, né? Não há qualquer critério que não seja a abordagem baseada em risco. Isso dá uma tranquilidade e transparência para o sistema e também para os analistas, para os profissionais que estão trabalhando esses casos, né? Ele não sabe qual é o caso que estará na mão dele amanhã, e sim que o caso será aquele que contém o maior risco. A partir daí são elaborados os chamados relatórios de inteligência financeira, que são transmitidos eletronicamente para as autoridades. Não há qualquer contato externo com esses dados, já que nós transmitimos dados protegidos por sigilo. Há uma transferência de sigilo nessas situações. Então, é fundamental que se tenha toda a segurança no manuseio dessas informações. Então, o sistema do COAF, que transmite esse relatório para as autoridades competentes, é possível rastrear quem acessou aquele relatório, quem imprimiu o relatório, inclusive individualizando a impressão oriunda do órgão destinatário, né? Explicando melhor, o COAF, ao construir esse relatório, ele não o constrói na sua integralidade, no seu formato final. Ele é construído em módulos no sistema. A partir do momento em que ele é encaminhado para a autoridade, ele é formatado numa forma única para aquela autoridade. Se ele é destinado para 2 ou 3 autoridades, ele chegará com um formato ligeiramente divergente em cada autoridade que vai receber, para que, se eventualmente houver uma necessidade de apurar um determinado vazamento desse relatório, saberá objetivamente onde é que ele foi impresso, né? A partir daí, o COAF encaminha esses relatórios para as autoridades competentes. Isso aqui são simplesmente estatísticas. O nosso maior destinatário é a Polícia Federal. Lembrar também que o COAF
tem um canal importante para a troca de informações com as homólogas estrangeiras, ou seja, cada país tem uma unidade de inteligência financeira, a exemplo do nosso COAF. E essas unidades de inteligência financeira trocam informações entre si. No âmbito da inteligência, não se produz prova nesse ambiente, são apenas informações de inteligência, mas são absolutamente descomplicadas, objetivas e diretas. Então, o COAF, ao detectar que um determinado alvo, uma determinada situação tem ligação com um determinado país, ele pergunta para o IFE daquele país se lá existe alguma informação que materialize aquela suspeita ou que possa ajudar numa eventual investigação. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!